Muito boa noite. Voltamos às conversas à noite, antigamente designadas sobre cinema e saúde. Já percebemos ao longo destes anos que, muito bem, fala-se muito de cinema, também se fala muito de saúde, mas fala-se de muito mais coisas. Fala-se sobretudo da dimensão humana das artes e das ciências, e fala-se sobretudo de relações humanas também, e sobre aquilo que caracteriza melhor a vida social, que é a comunicação. E esse é um dos assuntos pelo qual nós, este ano, de alguma forma, focamos um bocadinho mais sobre alguns aspectos da comunicação, e nada melhor nesta sessão de hoje para termos dois peritos, como habitualmente, mas com circunstâncias especiais e que nos vão hoje dar-nos a sua visão e a sua perspectiva, provavelmente condicionada por alguns aspectos da sua vida profissional, mas seguramente a sua visão pessoal sobre três filmes que, como habitualmente vamos ver os trailers, três filmes que nos suscitam diversos aspectos para podermos discutir. Hoje, como sabem, temos connosco a professora Helena Santos, que conhecem da área da sociologia e que, como já podemos constatar agora neste nosso briefing prévio, seguramente nos trará aqui um aporte da dimensão social de algumas das coisas que vamos aqui ver hoje, e, obviamente, também Mário Augusto, que conhecem provavelmente desde há algum tempo. Eu provavelmente conheço há muito tempo, mas... Só porque é mais velho. Só porque sou mais velho. Relacionado, como sabem, com esta área específica do cinema, da cinefilia, por todos os efeitos, que é aquilo que também nos move e que nos traz aqui. O cinema como um pretexto de comunicação e, sobretudo, para hoje à noite, como um pretexto de discussão. Discussão que também gostaríamos de ver alargada para algumas pessoas desta fiel assistência, que mais uma vez nos orgulha de poder estar aqui presente. Portanto, primeiras palavras para agradecer-lhes esta muito amável participação. Estamos muito honrados, e quando digo estamos a falar de nós, dos nossos produtores e da população que quer assistir àquilo que é a nossa conversa, e porque também há uma coisa que costuma resultar disto, é uma enorme curiosidade para quem não viu os filmes, para os ir correr a ver. E isso também é algo que nos motiva, porque seguramente que há sempre algo mais que podemos aprender com os filmes que temos aqui discutidos. Portanto, sem mais delongas, queria proponho que se passe já o primeiro trailer do Florida Project. Okay, I warned you. One drip and you're out. Oh, come on! Out now. It's gonna melt outside. It's melting inside, too. But, Bobby... Out. Thank you very much. You're not welcome! The man who lives in here gets arrested a lot. These are the rooms we're not supposed to go in. But let's go anyway. Could you give us some change, please? The doctor said we have asthma and we gotta eat ice cream right away. Here you go. Hey, Lee, got a situation here. Open up. It's only second week of the summer and there's already been a dead fish in the pool. We're trying to get it back alive. Water balloons thrown at tourists. Boobies! Boobies! I failed as a mother, Moni. You... Yeah, Mom, you're a disgrace. New job? Yeah. If you're working, who's looking after Moni? You're not my father. I don't want to be your You father. can't treat me like this. You don't think everybody knows what's up here, Lee? Everybody. She's about to cry. I can always tell when adults are about to cry. Why is my mom yelling? They're just talking. They gotta figure something out. See, I took you on a safari.
go. Come on. Have a nice day. Love you, Bobby. I love you too. Para o Walt Disney era suposto que a Flórida fosse o seu projeto to be the happiest place on earth. Mas não é bem assim. Depois de ver o filme, ficou com a mesma vontade de ir a Orlando ver os parques temáticos ou temos ali algo de especial ao lado? A minha resposta a essa pergunta tem uma parte suspeita, porque o Walt Disney e Orlando em particular é conhecido também por ter uma parte visível, o Os sonho, bastidores. e depois toda a organização empresarial que é verdadeiramente rígida. Certo. Agora, este contraste é de facto ver que o mundo tem muitos mundos e alguns muito mais perto de nós do que a gente imagina, não é? Porque posso... Claro, então. Pronto, porque aquilo que me parece mais interessante, evidentemente que há aqui uma realidade que é muito americana, mas é que a gente vê um cenário que também não é o cenário não é, do bairro, de facto, degradado, portanto, que a gente vê logo todo edificado, que nos põe num zoo, num gueto qualquer. E, portanto, há aqui também no cenário do filme, uma espécie de pintura, aliás, vê-se volta e meia, percebe-se que aquilo foi pintado há pouco tempo e que o gerente volta e meia vai retocar. O Bobby, sim. E, portanto, e uma das questões que o filme levanta é essa superfície das coisas, não é? Que parece, ou pode parecer, não é? Um mundo e afinal é outro completamente diferente. Portanto, mais ainda do que o outro tão perto, não é? Porque no outro nem se entra. Neste Só no está finzinho mesmo. Pois, é que vão correr lá, mas sim. nem Claro, se chega a nem entrar, se o chega a filme entrar. acaba entretanto, não é? E todo o filme se passa não é, neste motel, Sim. que é, de facto, com arte pintado fresco. Aparentemente, por fora, aquilo não é assim tão... É um condomínio chocante. social. Sim, mas quer dizer, aquilo que está ali por trás é verdadeiramente... Sim. É um mundo... É um mundo de exclusão. Não sei se é um mundo de exclusão. Eu acho que é um mundo que, infelizmente, está muito incluído no nosso mundo, porque justamente este tipo de área social, digamos assim, porque aquilo não é só um grupo, Sim, não é? exato. Portanto, lá está, não é um bairro tão Exato. homogéneo Sim, como sim. outros que são realmente muito mais de exclusão social, de facto. A fronteira aqui não é tão clara, embora ponho sempre o parênteses de que isto é uma realidade muito americana e, portanto, há muita gente que já identifica nestes motéis, mas o filme não foi só para americanos, não é? Portanto, Claro, o filme exatamente. é para ser visto e tem sido visto no mundo todo. Portanto, há aqui uma aparente quase limpeza de fora, que a mim é o que me impressiona mais. Portanto, não é um sítio, aliás, até há aquela situação de um casal que vem para a lua de mel Sim, sim, e que brasileiro. afinal estava enganado e tal. Portanto, aquilo não é o mundo à partida excluído. É um mundo onde a exclusão existe e a gente não a vê como vê nos outros sítios. E isso é mais violento, eu acho. Quer Bem, dizer, eu também acho que há aqui o jogo de contrastes e, sobretudo, este brincar com a fantasia pueril e a fantasia do adulto e a crueza da exclusão social que existe, apesar de tudo, não é? Quer na vulnerabilidade dos adultos que aparecem ali, é evidente um contraste muito interessante. É um contraste que o nosso amigo realizador, que não é propriamente um consagrado, pelo menos não é daqueles grandes nomes que costuma abrir as páginas das notícias relacionadas com os prémios cinematográficos, a verdade é que ele também já tem um historial disto e não é só por filmar com iPhones. Exatamente. Mas ele é de facto um realizador espetacular. Mas é um outsider do sistema.
Mas eu acho, há um pormenor engraçado, por exemplo, ao contrário de um outro dos filmes, dos outros realizadores que temos, que é o Gus Van Sant, que é um outsider confortavelmente instalado no sistema. Este tipo de realizadores que faz o Florent Project, que faz o Little Miss Sunshine, que faz filmes que encaixam nesta prateleira, eles fazem isto pelo seu impulso artístico, desenvolvem muito bem as histórias, mas sempre a pescar o olho ao sistema para dizer, pá, venham-me cá buscar porque eu sou muito bom. Nada disto é inocente neste filme. Eu acho que o filme surpreende. Quem vai àquela, vai naquela, vai ver o filme. Aliás, não sei se há aqui muita gente que não tenha visto o filme e acho que vale a pena mesmo ver, porque, na verdade, no meio de algumas inocências da história, há ali um premeditar cru da realidade americana. Por exemplo, a cor escolhida para o motel onde toda a ação se desenvolve. Exatamente. Há ali duas cores fortes, uma que é um azul arroxado e há no hotel onde os miúdos vivem um cor-de-rosa que foi pintado, aliás, contrapartida da produção do filme. Exatamente. Era, ok, nós vimos para cá, demos aquela ala para nós fazermos um filme durante 3 semanas e nós pintámos isto. E fizeram. Exato. E depois, o que é que acontece? Há este contraste. Por exemplo, este filme se não fosse a Flórida, se não fosse Paredes Meias com a Disney World. Com a Disney, não teria, por exemplo, o mesmo impacto se fosse Paredes Meias com Las Vegas. Claro. Não era a mesma coisa, porque o filme tem uma inocência juvenil, o mundo daqueles 2 miúdos que são os protagonistas principais da história. O filme remete-nos, de certa forma, é o Aniki Bobó dos americanos do século XXI. Tem o lado também encantador por esse prisma. Sim, e desafiador. E quando se referia há pouquinho, quando se referia ao lado do outro lado do espelho do glamour da Islândia, reparem que para aquela família disfuncional pobre, o máximo que eles podem ir é ver o fogo de artifício do outro lado do lago. Sim. E isso, o filme está cheio de subtis alfinetadas no sistema. Mas o Sean Baker, que tem feito um cinema também muito este é talvez o seu filme mais arrojado. Porquê? Porque tem o William Dafoe no principal papel, que basicamente deve ter ido fazer o filme, foi fazer o filme praticamente de borla. Epá, e depois se isto resultar bem, a malta faz um acerto de contas Mas ele, durante todo o filme, vê-se que não digo um peixe fora d'água, é exatamente o contrário, é um peixe dentro d'água, mas tem outro estatuto e outra luminosidade diferente. E tem uma condescendência perante aqueles miúdos, que é uma coisa extraordinária. Ele deve ser, como tem ar de ser uma pessoa solidária, entregue à profissão, que é uma profissão de caracacato, está 24 horas disponível para mudar a lâmpada e para apertar o parafuso, tanto faz. E para afastar o pedófilo. Exato, afastar o pedófilo. O filme está cheio de subtilezas incríveis que mostram a América como normalmente a América nos é mostrada. Mas também não é caso único, porque nós estamos fartos de ver filmes na produção americana que têm esse lado. É uma coisa curiosa para quem tem uma relação de amor-ódio com a América, e eu tenho essa relação de paixão. Eu tenho essa relação exceto ódio. Não é amor-ódio no sentido... Sim, de ambivalência. Quanto mais conhecemos aquela sociedade, mais achamos que estes gajos são loucos. Exatamente. Ficámos assim, pá, mas está tudo maluco. Está tudo maluco. Eu lembro-me da história, que dava até para pôr numa cena destas. Eu há 21 anos atrás, estava em Sacramento, e eu vou muitas vezes aos Estados Unidos, portanto, a minha paixão de ódio, a paixão-ódio é mais de paixão e um bocadinho menos de ódio. O ódio é no para sentido... temperar. É no sentido da peça não encaixar às vezes. Sim, claro, aquilo é claro. um puzzle. Compreender aquilo. Claro. E vou-vos dar contar uma história engraçada, que, por exemplo, há 22 anos, eu estava em Sacramento, que é a capital da Califórnia. Sim.
portanto, não era propriamente lá no meio da frente espada à cinta dos Estados Unidos, e fui a uma rádio de portugueses. Falar lá há uma comunidade muito grande. Sim. E então estava lá um locutor a dar a notícia das leis que tinham sido aprovadas naquela semana em português para a comunidade perceber, porque não percebiam, os que não percebiam inglês. Então, uma das leis que há 20 anos foi abolida na Califórnia foi a proibição das mulheres darem de mamar em público. Há 20 anos. Ou seja, esta América que nós vemos aqui é muito real. Há uma franja muito grande da sociedade, e há aqui coisas, subtilezas tão ricas. Sim, o helicóptero a passar sistematicamente é das coisas que mais me impressionam no filme. Que é passar com gente rica que vai para os parques. E simula, e de alguma maneira dá um certo ar bélico, de controle. Que também está ali sempre subjacente. A cor do motel. Sim, que é espetacular. Eu acho que há uma coisa que salta à vista no filme: o mundo daquelas crianças é gigante. Certo. E, no entanto, para nós aquilo é aquela coisa. Epá, quando ela diz aquela cena no trailer, já viste? Trouxe-te um safari. Não, isso é maravilhoso, e é maravilhosamente perverso, porque ela não pode ir, porque não tem idade, para ir ao Animal Kingdom, que é um dos parques temáticos de Orlando, e não tem idade para isso, e não tem dinheiro. Não tem dinheiro, essencialmente não tem dinheiro. Não tem dinheiro, mas também não tinha tamanho, mas pode. Pois. A maneira dela resolver o problema é ir mostrar-lhes as vaquinhas vacas e os bois que estão. Uhum. E essa forma inteligente que o Sean Baker utiliza para mostrar estes contrastes também é uma das riquezas do filme, e de alguma maneira também acabam por valorizar aquilo que é o papel, o desempenho dos miúdos. Exatamente. Acha que é natural? Acha que aquilo foi treinado por alguém? Como é que aquela miúda, que é inacreditável... Eu daqui a bocadinho explico. Eu sei. Isso o Mário deve saber melhor Está que bem, eu. mas a sua visão dessa... Da personagem do do desempenho. desempenho? Do desempenho da personagem como eu acho que uma as miúda. crianças, eu acho que as crianças têm essa capacidade também de entrarem em atos performativos e de representação, não é? Quando se fala do teatro, a Isabel Alves Costa é que tinha aquela tese do jogo do teatro, o teatro como jogo, e tem muito a ver com a infância, não é? Portanto, desse ponto de vista, sem querer dizer mais do que aquilo que é onde eu posso meter a minha, Mas eu quero que minha meta, coisa, vá à vontade. pronto, eu acho que as crianças entram rapidamente, têm uma capacidade muito maior do que a gente imagina à partida para representarem. Eu não teria jeito para orientar crianças, fosse o que fosse, mas elas são muito capazes de imaginar, de criar e eu não sei, até de algum improviso. Eu confesso que não fui ver esse tipo de informação sobre o filme, a realização do filme. O que a mim me impressiona e o que me parece muito bem conseguido, e aí não creio que tenha sido a criança, de facto, então essa questão do safari, não é? É, mais uma vez, aquilo que eu estava a tentar dizer com a questão da exclusão, ou não exatamente exclusão. Não estou a dizer que nem sequer estou a tentar dizer que as sociedades são assim, ponto, e portanto não é isso. Mas justamente quer a criança, o mundo daquela criança é o mundo a partir de facto do que lhe vem, por um lado, daqueles quartos e daquela convivência, sim. E por outro lado, daquilo que lhe vem justamente da Disneylândia, não é? E portanto, eu acho que muito poucas crianças da idade dela, enfim, à beira da escola, diriam assim, trouxe-te um safari, não é? E esta subtileza, como dizia o Mário Augusto, dela, no fundo, personificar como criança aquilo que é o sonho, não é? Que se pretende vender, esta contradição. Sim. Que depois o gerente, portanto o Dafoe, claramente, eu acho que ele é o personagem que corta este mundo em dois. Bem, foi nomeado para o Oscar, provavelmente também por isso. E o filme ganhou muita projeção à custa dele, do nome. Não é? Mas como personagem,
eu acho que é o que marca a fronteira entre um mundo de exclusão, que eu, em termos E morais, acho que é- desorganizado. exatamente, e aquilo que é uma moralidade Tácita. mínima, tácita, chame-lhe o que quiser, não sei se é tácita, eu acho que é essa imagem de uma América onde mais ou menos tudo os referenciais são muito largos. Mas não é essa a riqueza da América, para quem ama e odeia a América, não é isso, não é esse caleidoscópio, como a gente gosta de dizer, que está lá que eles tudo. gostam, eu acho que a sociedade americana gosta de ter este buquê de Mas flores. é mais para Esse fora. batizado. Mais para Mais fora. para fora. O de dentro, assim, o verdadeiro americano, a maioria dos americanos, os que votaram Trump e que meteram lá o homem a dirigir o país, não vão à Euro Disney, nunca viajaram Nem a Nova Iorque. 400, Não, 500 é verdade, quilómetros. é verdade. Há pessoas que vivem em Newark, que é Sim, uma do outro hora lado. de Nova Iorque, e nunca foram a Nova Iorque. Portanto, até porque como é uma sociedade muito cheia de cores, eles funcionam muito por guetos e por estratificação social. Essa estratificação social que nós sentimos no filme, aliás, eu acho que as tais subtilezas que este argumento tem, o grande truque nos filmes sempre são as histórias. Quando as histórias são muito bem trabalhadas, são muito bem exploradas, depois, ao contrário do que acontece na maior parte mesmo num filme desses, aliás, como dizia, a cena final do filme foi filmada com um telemóvel porque eles não tinham autorização para filmar. Exato. E então disfarçaram que estavam ali a fazer uma brincadeira e filmaram com o telemóvel. E está lá e funciona e fica espetacular. se não disserem nada a ninguém, nós achamos que aquilo é um Exatamente. efeito, não é um defeito. É um Exatamente. defeito técnico que foi aproveitado na estética do filme. Os pormenores da história são levados ao extremo no aprimorar. É quase como se o tecido, o rendilhado daquilo fosse feito à lupa. Mas isso também é uma característica de uma indústria que já está muito bem, mesmo nos filmes independentes, eles são obrigados a ter aquilo já tudo tal burilado. Os argumentos foram este argumento, aliás, é uma das coisas que me dá gozo às vezes é ver as fichas técnicas Exatamente. que é Sim, para mas isso perceber das coisas o que é, quem é que andou interessantes, para ali a boiar. Exatamente. E encontramos coachers de crianças, coachers Claro. de cães, coachers de cavalos. Não há inocência haverá, ingenuidades não há. Não, porque estamos a gastar dinheiro. Claro. Não é? Sim, sim. O problema é a indústria sempre. Há uma profissão no cinema e, curiosamente, há vários portugueses, eu conheço vários portugueses que fazem isso lá em Los Angeles. Portugueses jovens de Portugal que foram para lá estudar e desenvolveram a sua profissão e são fazem doctoring de argumentos, que é, por exemplo, nas situações em que a criança tem que fazer diálogos, o argumentista, porque já está de tal maneira embrenhado naquilo, escreve: olha, eu hoje acho que vou passear ali, não sei o quê. O que é que o doctoring faz? Dizer, pá, uma criança não fala Adapta. assim. Sim. Tem que falar desta maneira ou daquela. E no caso, aliás, é uma coisa engraçada, eu não sei se no DVD português que saiu do filme tem extras. Não. Porque os extras do DVD, eu tenho o primeiro? Blu-ray americano que trouxe de lá, na altura que o filme estreou um tempo antes de ter, e que chamou-me a atenção, e tinha lido uma nota engraçada sobre o filme e trouxe. E depois fui ver os extras. Os extras são qualquer coisa delicioso de ver. É o que vale a pena ver também nos filmes. Na interação com a criança. Certo. A criança que é Brooklyn Price, Sim. foi feita num casting de 200 e tal crianças. E grande parte, ela não tinha, os diálogos dela não estavam rígidos. Não alinhavam, pois. Não alinhavam. Exato. E grande parte das vezes em que ela está a falar em contracampo com a mãe, ela não está a falar com a mãe, está a falar com a coacher dela,
que a provoca Exatamente. a dizer as coisas. Certo. Portanto, são técnicas também. Claro. E há aqui um dado muito engraçado, a que faz de mãe, que é grossa e malcriada e É instagramica. arrogante, prostituta e mais não sei quantos, Instagramica. é de tal maneira dócil com a filha, é uma mãe cuidadora de tal maneira que, só um pormenor, Sim. sabem como é que ela apareceu no filme? Ela foi contratada pelo Instagram. É o que eu estou a dizer, exatamente. O realizador viu o Instagram dela e disse, epá, esta É menina tem a cara. esta que serve. Tal. Sim. E nos extras tem duas coisas muito engraçadas. Uma, que é aquela cena em que ela que ela berra e a câmera vem da cara dela Sim. a afastar. Sim. Epá, a mulher ficou rouca de tanto gritar que o homem, epá, vamos outra vez. E lá vai a câmera ali puxar por ela para fazer a cena com naturalidade. E a outra é a cena dos miúdos do arroto congelado, que tem muito de improviso dos miúdos, porque eles provocavam os miúdos. Só uma nota engraçada em relação à história dos miúdos contra fazerem desempenho ou não, é uma coisa que há aqui gente mais nova que nós, que é uma coisa que hoje em Portugal é quase natural interpretar. Os miúdos hoje conseguem interpretar por várias razões. Primeiro, porque hoje a televisão, os mídias, tudo estimulam. E no nosso tempo não havia, poucos faziam teatro. Poucos eram incentivados na escola a representar os textos. Eis uma referência subliminar a uma coisa maravilhosa que eu tenho aqui, chamada Sebenta do Tempo. Não estou a fazer publicidade. Não era preciso. Mas é verdade, eu nunca me lembro de ter feito teatro na escola. Os americanos, o teatro que fazíamos nas aulas de educação musical, mas não era bem pois, isso. Era os americanos, desde os anos 50, que a representação é uma forma de tratar a dislexia, uma forma... Por exemplo, o Tom Cruise é ator porque na escola andava em teatro para tratar a dislexia. E, no entanto, hoje é o Tom Cruise. Não, toda a gente o conhece como famoso disléxico. Exatamente. Mas a cena... É claro que os diálogos são importados de um guião e alguém que escreve, mas há momentos que me parecem épicos no filme. E um deles tem a ver com algo que eu acho que é importante sublinhar. E, mais uma vez, a sublinhar o contraponto. A miúda está sentada numa árvore, numa enorme árvore tombada, muito comum nas zonas pantanosas da Flórida, e diz... Eu gosto muito desta árvore porque ela, mesmo no chão, continua a crescer. Bem, isso é uma... no fundo, tem poesia. É uma poesia que tem a ver, mais uma vez, com o sentido da oportunidade, da nova oportunidade, mesmo para os excluídos. A América não resiste a este discurso quase moralista, mas isto é a América mesmo. Há sempre uma oportunidade a mais. Onde é que, na sua visão, na sua perspectiva, que costuma analisar algumas destas temáticas mais sociais, digamos assim, onde é que isto entra como um drive interno de uma região, de um povo, de uma cultura? Isto é assim mesmo? Eles estão mesmo sempre a lutar pela oportunidade adicional? Ou isto é só fantasia mesmo, como o filme? Não, eu não acho. Acho que é uma questão muito da cultura americana e daquilo que... Eu tenho uma amiga canadiana que me disse uma vez há muitos anos. Não é bem a mesma coisa, não é? Não é bem a mesma coisa. Por isso mesmo. Eles gostam, exatamente. Mas por isso mesmo. Mas foi uma vez que ela... Foi mesmo há muitos anos. E foi para me dizer, nós somos americanos. Por isso é que eu fui buscar. Portanto, Helena, nós somos americanos, não penses. E ela era do Quebec. Portanto, ainda mais diferente ainda. E disse-me assim, é tão simples quanto isto. Vocês aqui têm um problema e pensam, é a sociedade, no limite o Estado, não é? Que tem que resolver enquanto garante o bem comum, ou pelo menos lá tens um problema. A culpa é tua porque não conseguiste, ou foi dos teus pais porque não conseguiram. Claro que isto é um bocadinho maniqueísta. Mas, de facto, eu acho que a cultura americana é muito isto, muito uma ilusão de que a capacidade individual pode ser mais ou menos
autogerada, não é? Autoconstruída, sem que depois sem que se tenha em conta devidamente, do meu ponto de vista, que não se geram capacidades iguais para toda a gente. Claro. E que depois também, mesmo que haja alguma capacidade, as condições externas podem não a permitir. Preciso ser Portanto, eu atrevido e citar Noam Chomsky, mas eu não tenho essa habilidade com certeza. que cabia aqui Claro. e podia caber no outro filme do fim da noite, que é um ídolo do homem. Mas, na realidade, este aspecto da noção da capacidade individual de superação, penso que está presente em muito daquilo que é a filmografia americana e quando diz o Sean Baker quer, no fundo, pescar o olho ao sistema. Claro que quer pescar o olho ao sistema, mas isso também é uma prova da sua vitalidade ele pode e de fazer, sucesso. ele pode explorar a sua arte e a sua forma de contar histórias com mais dinheiro e fazê-lo tão bem ou melhor do que fez com este filme. E normalmente é isso que acontece, porque são poucos aqueles que conseguem depois ser sendo engolidos pelo sistema, depois manter a mesma frescura, porque a dificuldade de engenho aguça o engenho. Claro. E o que acontece? Ele tinha muito pouco dinheiro para fazer este filme, é o que temos. O iPhone, ele já tinha feito o filme, o Tangerine também tinha sido muito à volta disso. Mas a verdade é que conseguiu de uma forma relativamente simples e barata, digo eu, fez arte. Aliás, o problema deste filme é que este filme, eu tive antes de vir para aqui, estive a ver qual era a receita do filme mundialmente e o filme anda à volta dos 35 milhões de dólares de receita no mundo. 10 vezes mais do que custou. 10 vezes mais do que ele custou. Ou seja, aliás, é o grande problema. Eles devem ter gasto 3 ou 4 vezes mais o custo do filme na promoção do filme, quando perceber, temos aqui uma pérola. Vamos mandar fazer um anel, burilar tem que ser uma coisa bem feita. E gastam 2, 3 vezes mais o orçamento que custou a produção quando acreditam no projeto e ele funciona. Tivemos durante muito tempo um especialista nisso, que era o famoso Weinstein, através da Miramax e da Weinstein, que duplamente famoso. Duplamente famoso, tinha o olho para o negócio e quando percebia, temos aqui este produto, não estreia agora, é melhor estrear no Natal, que é mais quentinho e dá para ver em casa e explorava muito bem esses filões. Tudo é uma máquina, mesmo no cinema independente, tudo é uma máquina. E por exemplo, nunca mais ninguém ouviu falar da rapariga, da que faz de mãe, mas seguramente que vai... Sim, mais tarde ou mais cedo será recortada, mas não seja para uma série da Netflix. O mesmo não se pode dizer da miúda, da criança, que pode não fazer carreira e pode afastar-se da carreira de uma forma... Uma das imagens que mais impressionou e tocou no filme é a espontaneidade final da miúda, no diálogo final. Antes, ou melhor, não é no diálogo final. Quando ela rompe em lágrimas. É inacreditável. Por acaso acho que nos extras tem a gravação dessa Incrível, cena. incrível. Já não me lembro bem, mas já está. Porque há ali algo que realmente parece-me um bocadinho a redenção final do filme, um gesto tão emotivo, que depois a leva com a outra a correr para o parque e a ser perseguida com o iPhone. Claro. Que é a única vez que ela é criança, posso só dizer isso. Claro. É a única vez em que ela é verdadeiramente criança. Não é que não seja. Sim, mas que exprime. Exatamente, até ela quebra. Há uma questão que nessa receita do filme, só eu não demoro muito. Não é porque nós estamos treinados para 1h30, portanto, se o que se deixa falar, isto é 1h30. O moderador é muito rígido. Pronto, tem que ser. O que é o pré-anúncio da história da mãe, que aliás justifica a questão da criança e essa cena final, e até todo aquele que procura com as assistentes sociais, que é muito engraçado, que elas não se veem muito. Eu até acho que depois veem-se demais, porque acabam por se ver de outra maneira. O filme vive muito disso, não é? Do não mostrar tudo. Sim. Mas a história podia ter sido igualmente bem contada
sem ter esse pré-anúncio de que mal o filme começa a gente percebe, ou espera, não percebe, ou podia não ser, mas espera que o fim da rapariga seja aquele. E isso também é muito Suspeitamos, americano. pelo menos. Sim. Pois, não é? E isso é muito americano e é uma questão que eu acho que para quem faz tão boas histórias, podia não ter tido assim, podia até a rapariga ter tido uma história ainda mais trágica, Sim. enfim, aquela já é trágica que a vê, não é? Mas este pré-anúncio é qualquer coisa, nesta receita americana, a propósito deles venderem a cultura americana, também é essa capacitação individual, porque há sempre como que uma saída, é por isso que o que me impressiona no filme é aquela aparente, mesmo quando o quarto, aquilo não é um quarto, é um mini apartamento, e eu estou a dizer quarto, pronto. Cubículo. Exato. Naquele auge da desarrumação, de coisa, não é escuro, não é, portanto, isso também é... Não, é colorido, tem televisão, tem iPads. E não, portanto, a sujidade os percevejos, Está tudo quer dizer... polido. Exatamente, e eu acho que a grande capacidade da história do filme vem dessa, como é que se diz, esse branqueamento. A sociedade americana branqueia. E é um pormenor, aquilo podia ser um bairro social lá da Flórida, não é? Não é um é. motel. É um motel, que é um sítio exato. de passagem Nunca vi, para não quem vê. vai ao parque. E não vê, quer dizer, não vê assim, vê lixo, vê e percebe-se, mas ele não é, quer dizer, não é escatológico nunca é, a não ser E na não obesidade, arrepia, não arrepia quem vê. Nós somos Não, eu tocados acho que pela arrepia história muito mais. Sem nos sentirmos enojados. O Mas aspecto arrepia físico mais. não choca. Não, o aspecto físico depois de tudo o que está à volta choca. Não, Aquela isso é quando nós obesidade. temos o contraste, que eles também brincam muito com essa imagem daquilo que é apresentado do parque temático em contraste com o motel e as cores que são muito bem jogadas. Exatamente. E aquela simulação permanente da fantasia. Eu não posso ver a casa, não é assustada, a casa, como é que se diz? Haunted House, a casa assombrada. Obrigado. Não posso ver a casa assombrada, então vamos àquela casa abandonada e vamos pegar fogo. Portanto, esse jogo é brilhante e é muito desafiador. Eu tenho a certeza que quem já viu o filme tem também alguma opinião sobre isto. Porque hoje vamos falar de filmes que têm a ver com famílias, ou a ausência de famílias, ou o papel da família, ou o papel de figuras paternas, ou a sua ausência. Mas seguramente que isto também, de alguma forma, terá tocado alguém que tenha visto este filme. Alguém? Quer fazer algum comentário sobre o Florida Project? Pelo menos vontade de ver, sim. Do filme, e a sensação que nos dá é que ela até é capaz de ultrapassar toda aquela falência afetiva e de presença da mãe, e arranja os seus mecanismos de escape das falhas que acabamos por nunca ter a percepção. Não parece uma miúda que precisa de carinho, ela arranja outras formas nos amigos, na maneira como passa o dia, mas seguramente isto mais tarde vai ter alguma repercussão ou alguma consequência em termos de formação. E aquilo que vocês estavam a discutir, de que os americanos têm sempre aquela capacidade de superação, e desde que haja oportunidade e que queiram, conseguem sempre, se calhar não é bem assim, se calhar há coisas que vêm de trás e que também não permitem que se superem, mesmo que as condições mudem. Se calhar uma parte mais sociológica do filme, não é? E não tanto a parte artística, claro, e a pintura externa. Eu não acho que os americanos têm essa capacidade. Eu acho que eles a vendem e têm uma cultura e, portanto, uma identidade e uma convicção, portanto, de que é o individual que permite que se chegue a algum lado. Portanto, eu nem acho que eles tenham assim tanto, no sentido objetivo do termo, pelo contrário, porque há ali uma reprodução muito forte de desigualdades muito persistentes. Agora, o modo como olham para si próprios e para a sociedade que está à volta é de uma crença nessa capacidade individual. Portanto, era nesse sentido.
O que me parece da relação da rapariga com a criança, que também é outra coisa que normalmente quando vemos os cenários de exclusão costuma ser muito mais violenta, aí sim, não é? A incapacidade das mães, dos pais de darem qualquer tipo de afeto. Eu diria que a mãe é uma rapariga muito nova, portanto, do alto da minha idade é uma miúda, não é? E portanto ela também não tem mais nada que não seja aquela filha. E a certa altura, antes delas irem ver o fogo de artifício, e depois numa outra altura em que andavam a vender os perfumes. Perfumes. Não é? Também é à má fila, eles filmam aquilo à má fila, com personagens reais. Se não se importa, isto foi para um filme, você foi enganado. Mas... E nesses momentos, elas são aquilo nem sequer, não me parece bem uma relação de mãe e filha. É uma relação de cumplicidade. Sim. Exato, entre pais. Uma brincadeira com os carrinhos de supermercado, etc. Exatamente. Não é? Sim, mas essa infantilização também faz parte, não só da cultura americana, mas da própria estratégia, se me permitem dizer, narrativa do filme. Essa permanente dicotomia entre a fantasia e a infantilidade e a infantilização e o contraste entre o mundo pueril e aquilo que é o mundo dos adultos organizado. O único adulto organizado que ali anda a circular é o Willem Dafoe. Exatamente. E ele próprio tem um papel de estrela. E é o único verdadeiro profissional ali no processo. Exatamente. Agora, há ali uma falha, eu também queria acrescentar aquilo que disse, mas ali, a única coisa que me mete um bocado de impressão no filme, poderia encontrar outras, mas assim, de repente, acho que o pedófilo está demasiado estereotipado. Também. Está ali um bocadinho forçado, parece um cromo que está ali metido à marretada. Percebo, mas sim, mas a convicção ou a tomada de consciência para o espectador de que aquele é um pedófilo só surge na sua plenitude quando o Willem Dafoe o desmascara. Mas de qualquer maneira... ele parece um tipo psiquiátrico, tem tipo um lado ali... psicológico curioso que nos põe aquele pedófilo ao nível de um doente. Exatamente. Ele vai a simular um aspecto de uma doença mental. Mas eu preferia ter um pedófilo daqueles menos declarado. Porque me agradava mais como espectador. Espera aí, este gajo que parece um senhor que vende as revistas lá no quiosque é pedófilo. Não, quando nós vimos, olha, este gajo das duas uma, ou é maluquinho, ou tem um problema... Mas mais uma vez eu acho que perversamente, é exatamente isso que o realizador pretende mostrar, é esse tal contraste. Nós que estamos a preparar a estereotipá-lo, a dizer, mais um tolo, aquele tolo afinal tinha um objetivo. Isso faz lembrar, essa análise tem uma coisa muito engraçada de cinema, que é muito engraçado de nós às vezes analisarmos os filmes e percebermos a coisa e vermos aquilo que lá está, e o realizador já me tem acontecido... Estar na outra, fica bem pensado, essa coisa, bem tirado. Que aliás, para lembrar a história nós quando vemos o Taxi Driver, vemos o Scorsese lá no táxi atrás, e o gajo, este realizador quis fazer um monte de qualquer coisa, não, só filmei porque o gajo a quem nós pagamos adoeceu e não apareceu. Temos que filmar, é melhor ir eu. Mas o filme tem, quando estávamos a falar da sociedade americana, é uma coisa que, para já, americanos verdadeiros estão em reservas, estão lá nas reservas dos índios a emborrachar-se e com o subsídio social para não vir lá para fora, porque os outros são essa tal manta de misturas de pessoas que foram para lá para se ingrar na vida, ou descendentes dos que chegaram para se ingrar na vida. Estar muito convencido que, apesar de tudo, há uma marca histórica, não disse genética, histórica, cultural, de treinamento, de superação à dificuldade. A árvore deitada e ela está a crescer, é fantástico. O que a Helena dizia, que tem uma análise curiosa, nós percebemos que o cultivar da sociedade americana do individualismo, ou seja, cada um por si. E se o outro cair, eu ajudo-te, mas não te posso ajudar muito, que eu tenho que ir a correr, senão tu ultrapassas-me.
E isso é uma coisa que sempre me meteu um bocado de confusão. Eu comecei a ir aos Estados Unidos há 28, 29 anos. Há 28, 29 anos, fazia-me uma comissão incrível, eu ir a qualquer lado, e Ana ir para um lado, Darling para o outro, mas não conheço lado nenhum, nem eu vou à casa deles, nem eles me convidam para ir à casa deles, mas é de beijos e abraços, mas cada um com o vidro a separar. Nós aqui somos mais afetuosos. Depende da região geográfica. Também. Não, mas somos mais genuínos. Eles são tudo muito bullshit. E então o que é que acontece? O seu casaco é giríssimo. Esses sapatos, nunca vi nada igual. É tudo mentira. Vivem todos nesse Mas vivem aparato. nessa impressão, nessa espuma Agora, das coisas. O grande drama... Helena, o grande drama é que eu disse que isto foi há 28, 29 anos que me fez confusão. Agora é igual. Nós importamos isso tudo. O Web Summit, estava eu a dizer. Importamos, nem importamos. Eles fizeram-nos comer isso às colheres e de uma maneira... E a gente foi comendo e gostando. Nós comemos e gostamos. O meu neto está hoje disfarçado de aranha. É verdade. O Halloween que não temos nada a ver connosco. Está bem. Agora tem. Volta às crianças, nós somos do tempo do Menino Jesus juntar as prendinhas de Natal. De repente levamos com o Pai Natal, que foi a Coca-Cola que impôs. Mas ainda não temos o Peru no Thanksgiving. Vá lá. Porque não temos Thanksgiving, mas vamos arranjados. Exatamente. É claro que este filme, e como vamos ver, estes 3 filmes, também têm algo... há também uma lógica por trás disto. Há uma lógica também etária. Há aqui uma lógica pueril e agora vamos passar por uma lógica juvenil. E para comunicação entre jovens e para comunicação ou ausência de comunicação entre grupos de jovens. E, portanto, eu convidava-o já a passar para o trailer do segundo filme, o Elephant, este sim de um consagrado, de um outsider. De um consagrado outsider, de um vencedor, de um premiado em Cannes. O filme foi premiado em Cannes. E o próprio realizador, como sabemos todos, já foi objeto de vários Oscars. Portanto, vamos ver o trailer do Elephant, por favor. Este é um dos filmes classicamente designados como pertencente a uma trilogia, a trilogia da morte do Gus Van Sant, mas eu penso que muito mais neste filme, há muito mais do que a morte. A morte, de facto, é um detalhe. Isso é o cúmulo da violência
ou o cúmulo de antiviolência? Quando viu o filme, acha que estávamos todos à espera das mortes? Ou o que surpreende é essa quase psicopatia de não haver nenhuma emoção, há mais som no trailer do que no filme. Do que no filme, eu estava a pensar. O que é que a surpreendeu neste filme? O que pode sair, a monstruosidade que pode sair da nossa vida normal. E isso é o que eu tenho que dizer, suspeitosamente, e é melhor não ouvirem os dois lados, porque são claramente... Porquê? Sabem mais de cinema do que eu, Não, mas não. eu acho que este filme, entre outras coisas, é um filme que acho que está muito bem feito como filme, para não dizer com uma linguagem mais complicada. E, portanto, tem os ingredientes, enquanto o outro era sobretudo uma história, e a gente vai atrás da história. E aqui há muitas outras subtilezas estéticas, não é? Que a gente vai parando, vai vendo o que não está lá. E uma das coisas que não está lá, ou melhor, que está lá, é um enorme silêncio, de facto. É uma escola também muito limpa, é só porque eu usei muito o termo limpo, mas há bocadinho foi noutro sentido. Aqui também há uma depuração pela imagem. A escola não é uma daquelas escolas secundárias, também de subúrbio, etc. Columbine High, mais ou menos. Pois, quer dizer, os miúdos são miúdos aparentemente interessados em atividades como a fotografia, a escola está equipada, quer dizer, tudo aquilo. Liceu. Vão-se vendo alguns indícios, não é? Que a gente quase só junta no final do filme, enfim, quando se vê pela primeira vez, não é? E portanto, o que aqui a mim me choca imenso é o não saber de onde é que sai o problema. O que eu acho é que ele fez isso de propósito. Claro. Não acha que fez isso? Ao contrário do primeiro filme, que é um filme que se vai fazendo, ou seja, olha, tu tens que olhar para ali, vais fazer isto, tens que dizer mais ou menos isto. E se não gostar, se não estiver de acordo com o que está mais ou menos no guião, até melhor, isto assim é capaz de ficar giro. Este aqui é essencialmente um filme muito bem planificado e essencialmente muitíssimo bem montado. Porque é um filme de histórias soltas. Sim. A gestão dos silêncios é pior do que registrar diálogos. O filme quase não tem diálogos. E são estes capítulos todos soltos das vidas daqueles miúdos aparentemente normais, mas nós, à medida que os vamos conhecendo melhor, percebemos que eles vivem numa bolha de plástico que até lhes ensina fotografia, que lhes dá boas condições na escola, que lhes injeta com a cultura toda, que eles não têm que aprender, só têm que saber debitar, que é um dos problemas da educação hoje. Os miúdos hoje, até aqui, não interpretam, fazem copy-paste, e o professor no liceu até diz: porreiro, foste buscar isso ao Google, que fiz. Não interessa, ele só leu o primeiro e o último parágrafo. O conteúdo ocupou uma folha A4 impecável. E é isto que nós vemos aqui levado ao extremo na sociedade americana, porque a estratificação da sociedade americana é feita também neste modelo, porque isto é um patamar diferente, é uma classe média, ou mais média do que a disfuncional do primeiro filme. E também, voltamos a uma das conversas iniciais do primeiro filme, estamos perante um grupo de miúdos que nunca fez cinema. Foram todos escolhidos numa escola, na escola onde filmaram parte das cenas. É claro que o filme em si próprio também já é uma visão, ou pelo menos uma alusão indiscutível ao massacre de Columbine. Exatamente. Agora, aliás, a maneira de desconstruir isso, isso é nítido e é assumido como tal, não é? Agora, há ali pontos típicos do realizador e clássicos dele: o céu, as imagens de céus, das nuvens, do espaço. O tempo das cenas. Exatamente. O respirar, o respirar das cenas. É o trabalho de montagem. Claro, é muito bem elaborado. Sim, ele de facto é um grande realizador. Não sei, provavelmente não reparam nisso, mas há milhões de realizadores, mas não deixa de ser curioso que ao longo destes anos que nós temos vindo a fazer estas sessões,
por razões que não têm a ver, que são razões realmente espúrias, portanto, completamente inocentes, há sempre um filme do Gus Van Sant. Ou por isto ou por aquilo. Foi o Milk, não tem nada a ver com isto. Foi o My Private Idaho, que também. E, portanto, há aqui uma estratégia cénica que realmente me parece muito engraçada enfim, Porque de ele é um discutir. realizador muito meticuloso. Claro, cuidadoso, organizado. É. Sim, E lá está, é um outsider bem instalado no sistema. Sim. Porque faz parte daquele grupo, está no campeonato da Liga dos Campeões, mas nunca ganhou a taça. Portanto, está ali, mas porreiro, joga lá, dá uns toques na bola e tal. E até nem quer, porque ele, quando se calhar o convida, pá, não queres fazer um filme de 100 milhões? É pá, não, eu quero fazer um de 5. mas em que é persistentemente reconhecido como um grande realizador. E aqui o que a mim, de facto, acho mais extraordinário nesta história, que reproduz algo, portanto, isto é feito 4 anos depois do massacre de Columbine, onde já estava o Michael Moore a fazer o Bowling for Columbine, mais isto, mais aquilo, e toda a gente a dar opiniões, sociólogos, psicólogos, médicos, o que é que fez aqueles adolescentes desatarem. E ele faz outra coisa muito diferente. Foi retirar toda a carga, a carga emocional, a carga lúdica também, a carga apelativa, porque quando nós falamos em morte e tiros, bem, há algo de glorioso nisso, no que mata e no que é morto. Os filmes, de uma maneira, retratam, há ali um momento de choque. Aqui não há momento de choque nenhum. Também porque há aqui um pormenor. A sociedade leva-nos a separar bem as águas. Ou seja, há o psicopata que mata e há os inocentezinhos que morrem. Aqui não, eles estão todos ao mesmo nível. Exatamente. E é a sorte que lhes vai determinar. Mas isso é extraordinário. Aliás, aquela coisa discricionária, que aliás, surpreendentemente ou não, aconteceu no próprio massacre de Columbine verdadeiro, em que os autores dos crimes não só tinham andado a plantar bombas aqui e acolá para ver se matavam toda a gente, mas ao mesmo tempo estão a passar por algumas pessoas e dizem, olha, foge que isto não é para ti. A que propósito de que é? Quer dizer, porque é que aqueles sim e os outros não? E isso também é representado no filme. Essa coisa discricionária e completamente sem um critério é de uma força tremenda. Mas eu acho que perversamente o que ele quis fazer foi justamente esvaziar aquele conteúdo. Depurar ao para máximo. nós, Por acaso, teóricos. há uma coisa que é engraçada, a Helena poderá explicar melhor. É extremamente difícil gerir os silêncios. Eu acho Com um que paciente, deve ser uma pessoa estar com alguém que não se mostra nem um bocadinho. Deve ser uma coisa complicada. É fantástico. Isso é que é o desafio. E o desafio aqui aqui é eles estarem em silêncio, é estarem. A câmara subjetiva, muitas vezes, é o olhar de cada uma das personagens. Não, a estratégia do travelling, a câmara atrás do personagem que depois se cruza com outros e depois a mesma imagem vindo dos outros ângulos. Isso dá uma envolvência. E uma imagem com sombras atrás. Com sombras. Portanto, Aliás, sempre esta bem imagem é muito ela. feliz, a imagem que vem desfocada. Exatamente. Não, realmente acho o filme uma verdadeira obra-prima de cinema. Retratando um assunto duro, difícil de aceitar na nossa sociedade, e não o filme propriamente, porque este filme dificilmente é um filme instigador de violência, enquanto que o próprio massacre de Columbine foi uma situação que foi, de alguma forma, um exemplo para várias outras coisas que aconteceram nos Estados Unidos e noutros sítios do mundo. E este filme não, este filme, curiosamente, derrete essa carga emocional, retira o mínimo de glória e de emoção, aquela coisa que seja o... Pois, isso é inacreditável. Nem sequer glorifica as vítimas. Sim. Que é uma coisa impressionante também. Não é? Não glorifica as vítimas. Mas o que eu acho que este filme tem, agora, não é, vamos dizer, qualidade do filme à parte, que eu também acho que é uma obra-prima, mas eu sou um bocadinho suspeita também com o realizador, é que, ao contrário do anterior, ele não passa essa mensagem do indivíduo
não é? O átomo. Sim, sim. O que se percebe, enfim, a minha leitura, o que a gente vê no filme é que há um mecanismo qualquer. E esse mecanismo também na minha leitura, é um mecanismo social, coletivo, para o qual toda a gente terá contribuído sem saber. Consciente e um constantemente. Exatamente, a gente vive em sociedades que estamos nós permanentemente a construir, não é? Elas não somos nem marionetas, nem senhores do nosso destino. Há aqui um meio termo não, enfim, muitos graus de complexidade. É uma composição. Parece uma coisa assim de receita. Mas, o que eu acho que o filme nos dá é isso, é essa teia, esse ir urdindo qualquer coisa, quando se vão vendo os quadros, como dizia, quer dizer, que depois dá aquele resultado que também não se percebe qual foi o fio que foi puxado. Pois. E aí é uma mensagem exatamente oposta da anterior, não é? Em termos de que há qualquer coisa para lá de cada um de nós. A verdade, claro. é? Claro. A verdade é que quando ocorreu o massacre de Columbine, em 99, houve muitas teorias e houve muitos, enfim, analistas que tentaram encontrar uma razão psicológica, social e médica, porque também havia razões médicas para o que aconteceu, sobretudo na cabeça de um deles, tinha mesmo um síndrome depressivo conhecido, mas outro tinha uma patologia próxima da esquizofrenia. E, portanto, isso é conhecido e é reconhecido como tal. Mas nem sequer isso Ele explora. Ok, há ali uma referenciazinha colateral a um filme que está dos nazis, há ali uma referenciazinha dos videogames. Ele, no fundo, ali diz-nos uma coisa... Dá ali vários pontos, mas não há nenhuma referência ao Marilyn Manson, que foi muito explorado. Ele próprio foi entrevistado a dizer, sabe que você foi responsável indiretamente, porque aconteceu disso tudo na América. E depois surge este filme a derreter tudo isto. Mas há uma coisa, o próprio título, se eu não estou em erro, eu não fico a É confirmar, baseado no... daquela não é, história sim. indiana, que eu acho que é uma pérola de sociologia espontânea, não é? Que é cada um de nós tem uma experiência. Eu não sei, para resumir a história, tanto de um conjunto de homens cegos que encontraram um elefante e, portanto, foram tateando o elefante, enfim, resumidamente, e cada um descreveu aquela parte do elefante que conseguiu tatear que sentiu. Que sentiu, exatamente. E, portanto, nenhum conseguiu descrever o elefante, evidentemente. Exato. Nem o elefante era a soma daqueelas experiências todas, etc. É por isso que eu digo que eu acho que é uma pérola de definição sociológica. É fantástico, e depois há aquela coisa que todos os realizadores não resistem a fazer, não só ter os seus sinais, como a história das nuvens e os céus e tal dele, mas há uma imagem em rotação dentro do quarto, onde aparece um elefante. Claro. Exatamente. Não é? Mas isso para nos lembrar, sim, ok, estamos a ver o filme Elephant. E isso é um jogo que é muito inteligente e que de alguma maneira também acaba sempre por nos remeter para o lado, no fundo, espetacular do filme. Quer dizer, estamos a ver um filme, não é só realidade. Não é? Mas este é daqueles, até mais do que o primeiro, nesse sentido, pelo menos é assim que eu vejo os bons filmes, são aqueles filmes que nos desinquietam. Exatamente. Mesmo que seja uma comédia, nós vimos isso. Quando é muito boa, nós vimos com ela para fora e de vez em quando temos uns flashes. É quase como fazer psicanálise e de repente vamos no autocarro depois de ir à consulta e levamos ali com uns flashes que nos vêm. Umas perguntas incómodas. E os grandes filmes são esses que se agarram, que se colam. E este é um desses que se cola e dá comichão. Porque percebe-se que o que é que os miúdos... Qual é o elefante, como a gente diz em português, qual é o elefante na sala? É que não conseguimos perceber verdadeiramente porque é que tudo aconteceu. E depois também nos mostra uma coisa, a existência é feita de sortes e azares. Há ali tal coisa discricionária e não é de todo previsível. Embora tenhamos várias vezes falado de filmes de Gus Van Sant, não há dúvida que este é um filme onde também há ali uma referência a outra, ao bullying, etc. Mas a ausência da figura paternal, no caso, porque há um pai que aparece, que é um pai alcoolizado, e isso é também um estigma, um estereótipo comum
em algumas coisas que justifiquem um comportamento desviante, neste caso, desatar aos tiros numa escola, que apesar de tudo foi inédito. Isto foi muito bem planeado. O massacre de Columbine, quando apareceu, foi algo completo, foi o primeiro grande ataque terrorista sem o ser, isto foi em 99, isto foi antes do... Portanto, assumiu-se o próprio FBI, ficou surpreendido do rigor com que tinha sido tudo planeado. Bombas a explodir nos supermercados longe da escola para que a polícia fosse para lá e não fosse para lá a tempo. Bombas plantadas com alguma temporização para fazer com que alguns morressem no sítio e que fossem outros a correr para eles estarem à espera. Portanto, algo sinistro. Bem, isto apenas para dizer que houve várias tentativas de explicar isto, mais uma vez com o bullying e com a ausência da figura paternal, etc., que também no filme é aflorado. E no fundo é também um pouco isto que aconteceu. No primeiro filme temos não é uma ausência de figura paternal, mas pelo menos uma família que não está agrupada. E temos agora aqui também famílias que não estão agrupadas e que têm um grupo com uma lógica de funcionamento muito especial, nos grupos dos adolescentes. Provavelmente terão algum comentário, para quem viu o filme, sobretudo, mas quem não viu também pode fazer perguntas e comentar como quiser. Mas penso que é muito interessante não deixar de explorar aqui um ou outro aspecto deste filme notável. Alguma questão que queiram colocar? Nós vamos voltar depois à história. O último filme é justamente o contrário. É a omnipresença do pai. Mas há aqui é possível encontrar, ou é possível teorizar sobre a desagregação do núcleo familiar como um cadinho, como um almofariz onde as coisas más para a sociedade podem vir a acontecer? Perguntar isto a uma socióloga. Claro, não não sei que eu sei. fiz propósito. Não sei, eu acho que tem toda a razão no que disse em relação ao filme e ao anterior, mas voltamos à relação, apesar de tudo tão, eu ia dizer quase bonita, passo toda aquela, não é? Toda aquela disfunção Claro. e não é? Dos comportamentos e de tudo, como é evidente, e da própria estrutura. Entre a mãe e a filha, não é? Porque a certa altura aquilo é comovente. Aqui, de facto, é uma espécie também de não se perceber o que é, tirando o alcoolizado, mas podia Que é não do ser. início e que no fim tem aquele gesto redentor Exatamente. também. Mas há uma gritante falta de afetos. Exato. Agora, porque o que me parece que estes filmes também nos permitem questionar, uns com modelos que nós já conhecemos mais ou menos das disfunções ou das ausências, seja do que for, outros com enormes presenças, é que de facto a família é uma estrutura básica e elementar de construção do social, não é? É o primeiro lugar que a gente conhece. Uma matriz. Exato. Agora, a família tem mudado muito e não se discute verdadeiramente. Uma coisa é discutirem-se, de facto, outras composições ou recomposições da instituição familiar num modelo que continua a ser muito tradicional. Seja aquilo que se pede à família, seja aquilo dentro da família, seja para fora da família. E, portanto, o que me parece também que o Gus Van Sant chama a atenção é que família é esta, porque continua-se a não discutir efetivamente se o modelo, independentemente de ser uma família monoparental, uma família que tem já vários casamentos e filhos de vários. Portanto, não é disso que eu estou a falar. O modelo que lhe está intrínseco continua a ser rigorosamente o mesmo. E isso, de facto, é muito difícil também de discutir. Se a gente soubesse, ganhava um prémio Nobel. Pronto. E isso é muito complicado, de facto. Algum comentário sobre este filme brutal e que também tenho a certeza que vão devorar quando puderem observá-lo? Este é muito mais, este filme, ao contrário do primeiro, que tem um lado encantatório diferente. Sim, a fantasia. Nós temos uma atração por aquela pobreza de espírito e de
de bens e de materialista. Neste caso, temos uma certa rejeição. Isto aqui mexe connosco. Incomoda. Porque nós não conseguimos identificar o problema. Lá está. Porque mesmo quando ele mete lá o pai alcoólico e tal, é para nos distrair, só para nós, só para termos ali uma referência, para reconhecermos como é que a coisa funciona. Porque mesmo no processo da rodagem, imagino que, inclusive aos miúdos, não se apercebem do murro de estômago que vão dar depois na montagem final. E digo, terminando, digo aquilo com que comecei. Este é um filme muito bem estruturado, muito bem montado, muito cuidado, mas também estamos a falar de um realizador que já tem anos de estrada. E que fez várias coisas muito diferentes. Sem isso ser pejorativo. Que é muito sensível à dita teia que não se vê. Eu acho que, mais uma vez, ele também joga muito com uma capacidade que eu acho fantástica que tem, de nos transportar para um mundo onírico, onírico não da fantasia e de algo etéreo que a gente procura com entusiasmo, mas algo perturbador, de pesadelo, não do pesadelo, por exemplo, não há um tiro, não se vê o sangue a jorrar, não é nada disso. É do pesadelo daquela coisa que acontece nos pesadelos, uma coisa estúpida, crua e que nos deixa desconfortável. E o Gus Van Sant, várias vezes, em vários filmes, mas neste em particular, acho que gosta muito de usar essa dimensão onírica, mesmo as próprias paisagens, mesmo as próprias imagens que vai conseguindo, aquela imagem do rapaz com a arma que vem desfocado, ele gosta muito de usar este ambiente de sonho transformado em pesadelo, não um pesadelo do crime em si próprio, mas o pesadelo que nos deixa desconfortáveis e que acorda com aquela sensação meio bizarra quando se acaba de ver o filme. O filme é fantástico e merece ser visto, mas é exigente. Mas há um tipo de cinema que temos que estar preparados para ver. Faz lembrar uma história muito engraçada que eu vos vou contar, que não tem nada a ver com isto, é só para quebrar aqui um bocado o gelo. Faz lembrar uma história de um grande amigo meu aqui de Porto, cinéfilo, mais velho do que eu um pedaço, que parava no Piolho, era estudante na Faculdade de Engenharia, no 25 de Abril. E quando se dá o 25 de Abril, aquela malta grande parte era de esquerda e depois havia uns de direita, mas muitos, havia cá dois polos. E havia também os da esquerda intelectual que já tinham lido umas coisas que eram proibidas e que eram cineclubistas. Exatamente. E acontece esta coisa, tudo a propósito da história de, às vezes, estarmos preparados para ver determinado tipo de filmes ou para lermos determinado tipo de livros. E isto não quer dizer que não possamos ler as coisas mais fáceis e ver os filmes mais ligeirinhos. Mas vamos ver, há coisas que vemos porque, eu desta vez vou porque tenho que sofrer, tenho que ler, tenho que sentir e tenho que absorver a coisa. E então, aconteceu essa história engraçada no 25 de Abril, que a malta encontrava-se aí no Piolho e o que era cinéfilo disse para o outro, eu não vou dizer o nome porque ela é uma figura conhecida, disse para o outro, tu já foste ver um filme eu acho que era um filme proibido já não me lembro, sei que era um cineasta francês? Não, não era um francês, não, era agora deu uma branca, o sueco, o Bergman. Era um filme que estava proibido, do Bergman. E então, de repente, o Cineclube projetou o filme. Sim, o Cineclube tinha essa fama. E o gajo chateou-lhe a cabeça. Tens que ir ver o filme, pá. Eu estava lá no Cineclube, pá, temos que... lá. Eu já vi 2 vezes, pá. Mas eu vou contigo e tal. Mas não foi. O amigo que não era tão cinéfilo, era só um intelectual de trazer por casa na mudança radical do pós-25 de Abril, lá foi ver o filme e o amigo, nem te vou contar nada, pá. Isto é uma coisa, isto é uma cena e tal, sei. Então lá foi, o amigo foi e o filme era um dos filmes daqueles difíceis do Bergman. Morangos Silvestres. Não sei se era um Morangos Silvestres, isso não sei precisar.
Sei que quando o amigo saiu, lá estava o entusiasmado à porta. Epá, então gostaste? Epá, diz lá, é um filme do caralho. Os currículos controlam-se. Diz o amigo, epá, eu gostei, mas vim-me lixado para gostar. Exatamente. Não será o caso. Eu acho que apesar de tudo, também não quero que as pessoas fiquem com a ideia que é um filme denso. Não. Mas há uma, não é? Mas há de facto uma ambiência especial à volta deste filme. Vale a pena. Enquanto que o primeiro nos expõe bem e nós vemos o filme e dizemos assim, pá, eu afinal vivo num país porreiro, que tem francesinhas e tostas mistas e tal. Não temos o Euro Disney, mas pronto, não interessa. Sim. Este aqui já não. Uma pessoa sai de lá abananado, não é? Sim. Voltando à questão da família, é que com todas as questões que há bocadinho eu dizia, os americanos continuam a vender também para si próprios. Eles gostam de vender isto para si próprios mesmo, que a família tradicionalíssima, mesmo que seja disfuncional, voltamos à mesma questão, é o modelo está lá, sim. Ou então a culpa é do pai que não está, da mãe que não esteve, do irmão que foi mau, seja do que for. É sempre da família. A festa de Natal, a principal festa, já falamos aqui, é o Thanksgiving, que é a festa da família. Exatamente. Reúne-se toda para a América para viajar para os sítios onde as famílias... Exatamente. E aqui, de facto, também esse não se ver exatamente de que famílias é que estamos a falar, sim. Eu acho que é muito... É um filme muito desafiador e acho fantástico e penso que damos boas pistas para pelo menos suscitar a curiosidade. Vamos para o último filme, que é um filme também que dispõe muito bem. É um filme quase hippie. É um filme, é um road movie. Exatamente. Já tivemos aqui road movies há uns anos atrás. Foi quando entrou o Private Idaho. Mas este aqui é um filme também especial e o Capitão Fantástico é algo que também vai iluminar agora a fase final desta nossa conversa. Portanto, pedi para passar o trailer, por favor, do Captain Fantastic. What we created here may be unique in all of human existence. All the way to the top. We created a paradise. What we're doing out here is so incredible. Our kids are amazing. I miss Mom. Mom needs to be in the hospital right now. How's she doing? We're a family. This is your fault. Leslie had a disease. Wherever you are, stay there. You show up, I will have you arrested. We can't go to Mommy's funeral. We have to do what we're told. We want to see Mom. Grandpa can't oppress us. Some say love. Right now, this is your first real test. Remember your training. They have hot dogs. What's cola? Poison water. Well, I'm so happy that our family is together. It's all local and organic. How did you kill those chickens? With an axe or a knife? There's a rotisserie chicken, so you buy it it's already dead. The kids need structure. They need to go to a real school. I sincerely hope you haven't been doing what I think you've been doing. Your daughter has taught me many things just now. Will you be my wife? Broke my heart with sticks. Unless it comes out of a book, I don't know anything. Swore I'm never. Even if they make it through whatever it is you're doing to them, they're going to be totally unprepared for the real world. And I happen to think the opposite is true. It's child abuse. That almost hit me. If I wanted to hit you, I would have hit you. If there is a line on. Hello, Grandpa. Abby and I have decided that we're going to file for custody of the children. Coming back. Will they take us away from you? That's a possibility. Our children shall be philosopher kings. Makes me so indescribably happy. Uma coisa fantástica é que com estes 3 filmes nós percebemos que a América é um país grande. É que tem gente para todos os gostos.
Até tenho um maluco que leva a família para Mas para isso ir era bosque. justamente por onde eu ia começar. Pode cremar a mulher no meio Exatamente. E em Albuquerque, mas justamente algo que lhe queria perguntar. Uma lógica de grupo, sobretudo num grupo familiar, pode ser o suficiente pela sua comunicação, pelo seu desenvolvimento, pelo seu crescimento, pode permitir, de facto, quase esta visão hippie de uma autoexclusão daquilo que é o mainstream cultural e da vivência do cotidiano americano. Isto seria mesmo possível fazer-se? Uma família ir viver para os confins? Eu sei que é possível. No Orégano, lá em cima, no meio da floresta e tal, e matar uns veados e tal, e desenvolver os miúdos a ponto que a certa altura eles não sabem se vão para a faculdade e não sabem para que faculdade, e têm capacidade de ir para as melhores faculdades. É possível isto? Isto faz sentido? Com o exagero de filme, não, mas com o QB de realidade, sim, não é preciso ir para o meio da floresta. E há muitos casos, famílias, de facto, quer dizer, do ponto de vista da estrutura familiar e do grupo familiar, em que, quer dizer, o fechamento, também não vamos falar das partes também mais escatológicas, não é? E problemáticas noutro sentido. Mas há muitas formas de fechar um grupo. E aí sim é uma exclusão, voltamos ao primeiro filme de outra maneira, por vezes muito mais difícil de resolver, porque não se percebe também onde está, não é? É branqueada, é pintada de qualquer coisa, em que de facto se perde, quer dizer, é como ver por um vidro que refrata a luz, não é? Portanto, a gente olha para fora, mas aquilo tem ali um desvio qualquer, e aquilo que se vê é uma coisa completamente diferente, não é? Portanto, eu acho que sim, e devo dizer que eu conheço alguns casos desses, uns mais felizes do que outros, mas quase todos com enormes problemas de quando se chega a uma altura de em que é integração preciso usar ao mundo o real, hospital, quando chega ao mundo real. Exatamente, quer dizer, e a dificuldade que foi, agora se me é permitida esta nota um bocado mais pessoal, a dificuldade que era, eu sou muito assertiva noutras coisas, posso não estar a parecer, mas sou, e portanto tinha sempre muito, dizia muitas vezes que não podia ser assim porque o mundo era outra coisa e nunca consegui, naqueles casos, fazer valer o meu discurso, porque os valores eram muito mais nobres, evidentemente, e eram de fé. Portanto, nós aqui estamos à beira da religião, não é? Sim. E depois o tombo que é, porque depois há coisas que não se mudam. Sim, há um tom disruptivo, quer dizer, quando há uma identidade grupal que se afirma e se constitui, é muito difícil de ter linhas de comunicação com o exterior. Aliás, isto também é brilhantemente representado no filme. É preciso haver uma morte para que haja uma tentativa de romper um bocado ali aquela É engraçado que o tema é recorrente no cinema americano. Nós temos, por exemplo, o filme de Peter Weir, Costa dos Mosquitos, que trata isto de uma maneira menos ligeira e mais Essa é muito profunda. boa, porque sabe, eu gosto muito de Peter Weir. Mas É uma referência muito engraçada que faz Peter Weir gosta muito de ir buscar as margens, os tipos esquisitos, claro, não é? Como este. O primeiro filme que ele faz de tipos esquisitos, veja lá, na semana passada falamos aqui, não falamos do filme, falamos a propósito de uma pergunta da assistência, por causa dos Amish. Sim, o Testemunha. Veja lá, que é brutal. Qual é o ator deste filme que entra na Testemunha? O Mortensen, o principal. Portanto, não deixa de ser curioso como tudo se conjuga. Não, e o Mortensen tem uma coisa engraçada, ele é meio hippie. Sim, e tem um ar hippie ainda por cima. E tem aquela onda e tal, e faz fotografia. Quando ele andou a filmar o Senhor dos Anéis, viveu lá no meio da coisa. Sim. Agora, o que é engraçado desta história, nós podíamos filmar esta história cá no Jerez, não, porque não há lá, mas há hippies ali na zona centro. Estes hippies e no Alentejo? E no Alentejo também, pois é, sim, verdade. sim, Portanto, podíamos fazer esta história à portuguesa. Mas eu não sei, a minha leitura, apesar
de saber deste filme do Florida Project, não fui ver outras coisas e não sabia, mas deste sim. E, apesar de muita coisa que vi sobre como o filme foi feito, porque é que foi, quem são eles, a gente sabe, percebe tudo isso, eu acho que aqui não é tanto a questão hippie ou a questão... Sim, ele é hippie de aspecto margem, e de... Sim, mas de uma contracultura, de facto, realmente de uma contracultura. É mais a questão... Pois, eu acho que é mais a questão que levantava. É porque uma comunidade pode ser fechada, mas tem muitas vezes uma dimensão que permite outros laços. Certo. E, portanto, há uma possibilidade de autossustentação relativamente ao exterior, pode na mesma trazer imensos problemas. Uma família ou uma comunidade tão pequena não se consegue bastar a si própria porque não há mais ninguém. Mas eles ultrapassam isso, vão pôr 6 filhos. Claro. Todos com grupos diferentes. Não, mas é que esquecem-se que é uma família só. Sim, não é? claro. Portanto, não há, inevitavelmente, os muros tinham que passar o muro, portanto, com uma morte ou sem uma morte. E ali também, uma coisa que não se percebe bem, eu isso acho engraçado no filme, dos 3 filmes é o que, apesar de tudo, que eu acho menos trabalhado, ainda assim, devo dizer. Menos pujante, com certeza, mas é uma história. Mas a história, é claro que eles são bons atores, tudo isso não é isso. Mas que não se chega a perceber exatamente porque é que eles foram para lá. Agora, há uma lição, pelo menos eu não percebi, também só vi o filme 2 vezes. Não, este não tinha visto. Que é a ideia de que não basta saber muito para se poder viver com o outro. Não é? Porque se não se vive, de facto, o conhecimento abstrato não serve para nada. E aqui não há sonho. Quer dizer, há sonho, mas não há um mundo, não há um Disney. Não, há uma utopia vivida. Aqui há uma utopia vivida. São eles próprios. Sim. E o filme tem vários filmes misturados. Isto aqui há isso tem. É por isso que eu acho que, apesar de tudo, é uma coisa mais... Tem uns mosaico. O mosaico aqui não é tão... Aliás, as analogias ao Little Miss Sunshine são múltiplas, que é um filme também brilhante, mas depois tem coisas de outro filme. Há aqui mais desequilíbrio no desenvolvimento da história. O sítio, vamos lá ver, o Oregon é uma zona nos Estados Unidos, também já falamos aqui várias vezes, até porque o Gus Van Sant também é de lá, mas que é uma zona especial, mitológica, por várias razões, que tem a ver com a mitologia do rio, dos grandes rios que atravessam essa zona e das florestas e das aves, etc. Exatamente. Ora, é, portanto, o sítio ideal para plantar lá uns hippies, isso não há dúvida. Sobretudo que aquilo não é assim tão longe da Califórnia como isso. Claro que é longe, mas é descer. Portanto, não é do outro lado, não é na costa leste. Na costa leste, a celebração hippie é de outra maneira, é Woodstock. Vai ser uma boa para o ano, 50 anos. Mas pronto, não é isso. Mas daquele lado é outro tipo. E podemos trazer o Scorsese, que foi o que editou o filme. Essa que era bonita. Não, mas o único profissional de filmes que tivemos até agora. Portanto, bem, mas esta lógica de trazer, ou de ele próprio, os próprios atores, representarem uma lógica intrafamiliar, que é isso que eles representam aqui. Há um núcleo vital que surge por um pacto de amor que é o pacto comum para a comunidade hippie, quer dizer, nós vamos romper agora in the name of love. Então vão os dois para outro sítio. Essa é a gênese da ida deles para outro sítio, que vão criar os filhos fora das tentações capitalistas, fora das tentações mercantilistas. Mas não se percebe bem o papel do pai. Não, o pai vai sobrando como uma referência cultural e que é o motor de tudo aquilo. É o capitão. É o capitão fantástico. E, portanto, nesse aspecto também o filme parece-me brilhante. Mas curiosamente, a Helena, e muito bem, a referência do pai
Capitão Fantástico é uma figura de super-herói, não é? Exatamente. Não é uma referência afetiva. Exato. Nem Não. afetiva, nem cultural, Claro. é da cultura pop, mas não é da cultura como eles tinham, que tinham uma erudição, os próprios filhos, Pois, que não chega, erudição que tinha a ver até com a própria música que Sim. tocavam. que não serve para nada. By the A banda way, sonora há é uma muito versão boa. dos Nirvana que é uma coisa do outro mundo, que ela própria toca, a miúda toca. Mas quer dizer, há uma erudição dos atores, não é dos atores, mas dos papéis que representam, que é excepcional e que é muito provocadora. Os miúdos, Mais há uma cenas- vez, miúdos brilhantes. Sim, Claro. sim. Que 3 deles, pelo menos, não tinham experiência nenhuma de... Não, e são fantásticos, é que as mais É impressionante. coisa. Não, e essa estratégia de ir recrutar gente virgem no cinema, obviamente, pode ser altamente Há muita ganhadora, quer dizer, matéria-prima, são tantos Claro, que é exatamente. fácil. Exatamente. Eu uma vez, só para contar uma história, o filme do Paul Thomas Anderson, que se passa no Havaí, Nós tivemos aqui o filme. Punch Drunk Love. Ah, O Punch Drunk Love. Sim, Há uma personagem do Adam Sandler sim. que tem 6 irmãs. E Sim. 6 irmãs, recordam-se a história. E aquilo é brutal, porque elas são gêmeas todas. Aquilo é uma coisa... E eu conheço o Paul Thomas Anderson, ele já esteve aqui no Porto 2 ou 3 vezes. Já esteve aqui presente, mas virtualmente, num dos filmes. Mas ele já esteve cá no Sim. Porto. E uma das coisas que eu perguntei foi, pá, como é que se conseguem arranjar 6 irmãs gêmeas Exato. tão iguais? Pá, Tantas vieram, sim. elas nunca se tinham conhecido. Vieram uma da Califórnia e outra de Nova Iorque e descobriram pessoas iguais. Portanto, a matéria-prima lá há São tanta... 300 milhões e atentos. É. E, portanto, estas coisas, o cinema Há outro mobiliza. filme que também tem uma coisa muito engraçada, uma personagem muito gira, que a personagem, uma pessoa olha para aquilo e diz, pá, não pode ser, este senhor tem que ser ou o pai dele ou o avô, porque é cara chapadinha, em velho, que é no Resgate do Soldado Ryan. A última cena do Matt Damon com o velhote, aquele é o Matt Damon em velho, e no entanto... O Matt Damon, isso é uma informação subliminar. Outro dos fetiches do Gus Van Sant. Do Gus Van Sant. Porque há uma relação que Sim. vem do Bom Rebelde. Do Bom Rebelde, exatamente. Do premiado Bom Rebelde. O Capitão Fantástico, penso que é um filme que também, seguramente, que suscitou, para quem viu, alguns comentários e algumas reflexões que eu gostaria que partilhassem connosco. Porque estivemos a falar também aqui mais num registro diferente agora neste filme, de uma vivência especial e cultural americana. Acontecem várias coisas, a ida ao funeral, a ida da família toda, a carrinha hippie, típica, a descer o Oregon, e depois Califórnia, e depois entrar no Novo México. Bem, pronto. Esse travelling típico que os americanos gostam muito de fazer, não é um road movie, mas também há ali as referências indiretas aos road movies, seguramente que também suscitaram algumas perguntas das pessoas mais atentas. Sim. Está tudo com vergonha. Não, toda a gente gostou muito do que disseram, tenho a certeza absoluta. Mas de certeza que algum comentário querem Vamos falar, não é? Força. Somos ouvidos. Só falta ali um comentário daqueles que não... Quem viu o Capitão Fantástico? Não, aqueles géneros assim, não me pagaram para vir cá falar. Só vim cá Entrada para ouvir. gratuita. Sim. Alguma pergunta, alguma coisa que queiram saber sobre este filme especial? Ou que queiram comentar? Ou algum dos 3 filmes, em rigor? Há aqui uma coisa engraçada que eu acho que nós deveríamos quase obrigar no sentido educar com obrigação, que é melhor, os nossos filhos a verem este tipo de cinema.
porque este tipo de cinema não é apetecível à primeira vista. Para uma sociedade que hoje vive de consumo imediato, aliás, o cinema está numa crise brutal em termos de público, por causa precisamente por causa dos formatos americanos e da maneira como eles gerem e nos dão a colherada aquilo que pretendem dar, que é espremer até o tutano, enquanto podem o filão e depois... Os filmes são sempre... Os filmes são, em rigor, uma enormíssima oportunidade pedagógica. Isso não tenho qualquer dúvida. Um dos problemas dos filmes é que demoram pelo menos hora e meia. Pois hoje não há muito tempo. Mas, no entanto, é fácil, e se calhar estão aqui muitas pessoas em que isso acontece, o pessoal vai para casa, vai-se deitar, agarra no tablet e está a ver uma série da Netflix, epá, mais um episódiozinho, só mais um bocadinho. E vem 2, 3 e até às 6 da manhã estão a ver... Mas a lógica e a construção narrativa de um episódio não é exatamente a mesma coisa. Completamente diferente. E isso não é apelativo para as pessoas. Ver um filme... Um filme é um embrulho inteiro. É com Lanzarote e tudo. Exatamente. E às vezes nem sabemos o que é que está lá dentro, mas gostamos tanto do embrulho e do Lanzarote que até temos medo de desembrulhar. E as séries não têm. As séries estão também numa fase de exploração. Eles já descobriram o caminho, já estão ali no sítio certo. E nós vamos ser bombardeados nos próximos anos com... Sim, o crescimento foi extraordinário. Não, e há uma coisa incrível. Eu que sou do meio e conheço os processos, e sou de televisão, portanto não estou a falar de especialista em cinema, eu não consigo perceber como é que eles conseguem produzir tanto. Eu ouvir isto assim de um profissional... Não, é impressionante. Eu costumo dizer isso, mas eu não digo com esta propriedade. A mecânica é de tal maneira que não há lugar a esta experimentação. Certo. E na arte, isto é arte. E na arte tem que haver experimentação. Aliás, nunca mais me esqueço uma coisa engraçada do Padrinho. O Padrinho tem cenas... Aliás, o Padrinho e o Apocalipse Now. Mas o Padrinho tem uma cena do Padrinho 2 que são as pontas do filme. Marlon Brandão no seu melhor, são as pontas do filme. Eles estavam a montar aquilo. Falta-nos uma parte. Com as pontas também dá. Agora vou fazer de bulldog. E ele assume o bulldog. O mesmo acontece, o arranque do Apocalipse Now. Sim. São as partes em que não estavam a filmar. Era a máquina a aquecer e o gajo depois na montagem, o Coppola faz aquilo. Portanto, é preciso algum desperdício. Há um desperdício e alguma experimentação. E as séries hoje não têm isso, mas são brilhantes. Eu depois enerva-me a coisa de estar ali, envolver-me e agarrar-me àquilo. Mas, por exemplo, quando vemos uma série tipo Segurança Nacional, como é que é possível aquilo enervar-me tanto? E como é que é possível a cabeça de um gajo imaginar uma história assim? Ainda por cima, perto do real. É mecânico. Mas nisso os americanos são muito bons, essa proximidade Porque lá está. São geniais. Voltámos à conversa das crianças a representar. Nós não representávamos e não tínhamos jeito para representar. Eles tinham jeito e já representavam. Eles hoje estão um pedaço à frente. Porque está feita a marcação. Nós temos aqui a cena. O gajo vai dali para ali. Nestes entretantos tens que dizer estas 3 frases e depois o outro gajo chega acima, dá-te um tiro na cabeça e está a 2 metros, mas não faz mal porque a câmara apanha-te, é como se ele tivesse a encostar-te a pistola à cabeça, e dá-te uma marretada e está a 1 metro da marretada, mas o enquadramento é tudo mecânico e é tudo estudado ao pormenor. E depois faz com que não haja este lado quase artesanal de nos tocar a alma. Daí, apesar de tudo, o tal desafio e o tal fascínio que, apesar de tudo, nos causa quando alguém entra num parque temático a filmar os miúdos a correr, e isso faz parte de um filme. Acho isso realmente a provocação final. Quer dizer, todos nós somos cineastas em potência a filmar isto e a cena do porque eles já não podem controlar. Não é? Porque antigamente chegava-se lá com uma câmera e dizia, peraí, não pode filmar e tal. Hoje toda a gente tem uma Handycam ou tem um telemóvel que filma 4K e não sei quanto. Portanto, isto perdeu-se um bocadinho
o tocar os miúdos com este tipo de cinema, explicar-lhes que um filme não é um super-herói, não é um filme de super-heróis, mesmo para quem, e eu entusiasmo com as técnicas e com os bastidores, é incrível, a mim surpreende-me, e tento estudar as coisas, surpreende-me como é que eles conseguem fazer aquilo. Como é que estruturalmente conseguem hoje. Epá, a Marvel faz filmes como uma fábrica de chouriças, aquilo está sempre a sair. É uma indústria. E é uma coisa engraçada, nós não nos apercebemos ainda, mas eu tenho para mim que há cenas que são repetidas de filmes para filmes. Há sequências que aquilo agora passa tão rápido e é tão acelerado que eles têm lá a prateleira das perseguições. E das explosões. E este bocadinho não foi utilizado outra vez, vai ser utilizado agora e também dá. A cena, depois é uma questão de afinar. Hoje consegue-se fazer tudo virtual, não é? Hoje o ator morreu e põe-se lá o ator. Aliás, temos o exemplo fantástico do Blade Runner, deste último, que a Sean Young hoje está um calhambeque e está lá a gira outra vez, como quando nós vimos a primeira vez. Exatamente. E isso é Mas é o fascínio de isso Hollywood, isso é técnica, claro, não é arte. Claro. E a técnica é uma coisa que deve servir à arte e não ao contrário. E não ao contrário, exatamente. Bom, nós tivemos a felicidade de hoje ter dois convidados que nos dissecaram, perdoa-me a linguagem anatómica, mas que dissecaram 3 filmes excepcionais, todos diferentes e com lógicas de narrativa completamente diferentes, mas que cumpriram os filmes, um objetivo primordial, que é, mais uma vez, de nos desinquietar. E é atrás desse fascínio que temos pelo cinema e por aquilo que são as oportunidades pedagógicas. Nunca podemos perder o lado profissional da coisa. Mas posso só dizer uma coisa, a propósito pedagógico, já temos um Plano Nacional de Cinema. Mas é mentira. Não, eu sei. Pequenino, mas vai existindo, eu percebo. Eu depois conto-lhe. Eu sei. Mas é pequenino, mas já, pelo menos... Esta parte corta? Não. Eu explico rapidamente a história. Devia ter dito, foi mais para ser pedagógica. Quem não me conhece pode achar que isto é presunção, mas não é de todo, porque uma pessoa aos 55 anos já não se sente fantástico de maneira nenhuma, muito menos capitão. Portanto, Não, e depois é assim, eu tenho essa atração de amor ódio com a América, mas uma pessoa depois de ir à América percebe que vive num quintal, e ainda bem. Epá, eu prefiro estar no quintal do que estar na Eurodisney. E a história do Plano Nacional de Cinema aconteceu numa discussão onde eu estava. Era secretário de Estado da Cultura, o Francisco José Viegas, e de quem eu sou muito amigo. Disse: pá, Chico, então há um Plano Nacional de Leitura que obriga os massacram a cabeça aos putos para lerem os livros e eles nem gostam. Epá, é inacreditável que não haja um Plano Nacional de Cinema. Epá, pois é, se calhar temos que fazer e tal, discutimos, era visto, aquilo passou para o Ministério da Educação. O Ministério da Educação nomeou logo uma comissão. E, portanto, as 4 pessoas que estavam porque depois, à boa maneira portuguesa, isto resolve sempre à mesa do restaurante. Estávamos a comer e a beber e as 4 pessoas que estavam onde isso partiu não foram tidas nem achadas para nada. Exatamente. Portanto, a comissão fez o projeto. E de passados uns tempos veio a lista dos filmes era aquela coisa, eu gostei, mas vi-me lixado para gostar. Claro. Os miúdos saíam de lá mas a com vontade de dar a segunda circular tem às vezes esses problemas. O problema é que não se pode dar um filme de um realizador erudito, não se pode dar uma balada de Narayama a um miúdo adolescente sem lhe explicar o que é que ele vai ver, ou contextualizar, ou dar-lhe outras coisas antes. E aquilo era isso, dava-lhes logo ali com bem, pega lá que é para aprender. Levas logo com os Lusíadas antes de leres uma coisa. Mas há programas de animação com pacotes pós... Não, isto agora mudou ligeiramente. Pois, e eu estava-me a referir ainda a isso. Devia mudar mais. Eu sei, mas sempre vai tendo uns professores mas é o mais entusiasmo dos professores. Eu sei, mas é um começo, porque falou-se durante tantos anos
que era importante ter alguma coisa, porque em que pelo menos as escolas pudessem aceder a filmes. E está a ser feito agora um trabalho muito engraçado, nós chegámos o INESC, para fazer a base de dados. Pronto. E não havia, não é? Já a França tinha não sei quantos filmes. Nós temos esse problema. E, portanto, agora era mais nesse sentido. Pelo menos já existe. Agora... Há um problema que não temos, que é gente apaixonada por aprender e por saber mais coisas. É isto que vieram cá fazer e quero dizer que é com muito gosto que, uma vez mais, levamos a cabo esta sessão, em particular esta sessão em que se falou de nós e os outros e a comunicação entre nós e os outros, em que foram apresentados 3 filmes que, volto a dizer, não tenho qualquer dúvida que vai suscitar o entusiasmo e a vontade de os dissecar, como temos vindo ao longo a falar de outros filmes, cada qual à sua maneira. Guilherme, só acrescentar uma coisa, que era um desafio que eu acho que era interessante fazer aos presentes e que partilhem essas histórias, porque eu conheço pessoas que há 40, 50 anos, todos os meses fazem uma sessão de cinema entre amigos. Escolhem os filmes, encarrega-se, que tem mais jeito para escrever, faz a ficha técnica, organiza-se e tal. E arranja os filmes. E arranja os filmes também. As fitas. Já não há. E experimentem fazer isso com amigos, que se calhar vão ser surpreendidos pela atitude de convívio que aquilo resulta. Porque nós somos hoje estupidificados pelos mass media, pela televisão, as novelas, agora os programas de casamentos e batizados e não sei quanto. Sim, e de informação imediata e de consumo imediato. Isto obriga a alguma reflexão e alguma disponibilidade, e por isso penso que é muito importante vermos como uma plateia se mobiliza para os mídia, ouvir pessoas. A base para as histórias é sempre a realidade. Mesmo os grandes filmes de ficção são inspirados em realidades ou em clássicos. Eu não sou tão erudito quanto aqueles que dizem que veem no Star Wars o Hamlet, o Shakespeare e os grandes clássicos. O próprio diversão é diversão. Jorge Lucas deve dizer, eu também não estava a ver, mas pronto. A partir de agora. Se vai lembrar uma história muito engraçada que o Paul Thomas Anderson conta, que uma vez, aliás, essa história aconteceu comigo, com um colega que é jornalista e cinéfilo, que é o Zé Alberto Lemos. E o Zé, quando o Paul Thomas Anderson veio cá de propósito, queria ir a Serralves. Tinha lido umas coisas que não é normal para americano, e quis vir a Serralves. E então veio a Serralves e eu organizei umas entradas, uns sítios para ir aqui, ir lá e tal. Então fomos jantar todos juntos com um grupo de malta que eu juntei porque achava que poderiam ser tema de conversa interessante. E o massacre do homem foi pemba, no Magnólia, mas porque é que não sei quê, porque não sei quantos e tal. E então o Zé, que era muito mais entusiasmado pelas coisas, na altura disse, mas espera aí, tu tinhas algum problema com o teu pai quando escreveste a história? Mas que ela era... o meu pai já tinha morrido há 20 anos quando escrevi. Eu era miúdo quando o meu pai morreu. Pois, está bem e tal. E aquela cena dos sapos? Os sapos, aquela cena dos sapos. Eu até queria cabras, mas era um bocado mais caro para a produção. Esse cavalheiro, Paul Thomas Anderson, curiosamente, é o realizador de um dos filmes da próxima semana. Qual? O Mentor. Sim, isso aí inquietante. É outro. O meu amigo também está convidado para vir cá, desta vez não para estar deste lado, mas para estar ali, porque os convites já foram feitos, mas é mais uma oportunidade para nós podermos discutir e partilhar um bocadinho as nossas visões, e esperar que a minha audiência se inquiete ainda mais. Até o frio. Não, se inquiete e também participe, porque apesar de tudo também pensamos que é muito relevante ouvir aquilo que é o pulsar de quem nos ouve. Deixo com uma palavra de profundo agradecimento e da valorização daquilo que emprestaram a estas sessões de conversas. Não são sessões de cinema, são de conversas. Agradeço-lhes
penhoradamente aquilo que nos trouxeram e tenho a certeza que também mereceram o aval e a aprovação do público. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.